Você sabe como dizer ter, haver ou existir em inglês? Não? Então esse vídeo é para você. Olá, eu sou Paulo Dávila e nesse vídeo você aprenderá com vários exemplos como utilizar um dos verbos mais importantes do inglês, o verbo there to be, para quando você quiser dizer tem, há, existe. Desde já, deixe seu like e se inscreva no canal para saber quando temos mais vídeos como este. Chegamos à nossa aula de número 26. E nesta aula nós veremos o verbo there to be. Isto, nós temos aqui to be, significa que o to be faz parte deste verbo. Ele vem depois da palavra there. E qual o significado de there to be? Inicialmente, nós temos que verbo there to be é o nosso verbo haver, no sentido de aquele A com H, tá? Para nós falarmos da existência de alguma coisa. Então, é o verbo existir. Se você pretende dizer que há alguma coisa, que existe alguma coisa, você deverá utilizar o verbo there to be. Informalmente falando, aqui no Brasil, nós usamos o tempo todo o verbo tem. Tá? Por exemplo, tem um banco na esquina. Tem um elefante no zoológico. Tá? Você não encontrará pessoas dizendo há um elefante no zoológico, há um banco na esquina. Tá? Existe um banco na esquina, existe um elefante zoológico, ainda dá. Tá? Mas o verbo haver já é mais difícil, falando informalmente, a utilização dele. O que é comum é usar o verbo ter. Agora, em inglês, você não pode fazer isso. Você não pode usar o verbo ter, que é have, tá ok? Para dizer, have an elephant in the zoo. De jeito nenhum, tá? Have a bank on this street. Não dá para falar isso de jeito nenhum. Então, nós vamos usar o verbo there to be. Ok, então agora como é que se utiliza este verbo there to be? Vamos lá. Nós temos o verbo there to be no singular. Temos o there to be no plural. Aqui é o verbo to be. Então, a diferença é que você coloca o to be no singular, there is, e coloca ele no plural, utilizando, qual é o plural de is? O plural de is é are, então there are. Este there is, você vai usar antes de uma palavra no singular, por exemplo, there is a car, e there are, você vai utilizar antes de plural, por exemplo, there are cars. Esta é a diferença na utilização. Nós temos agora o verbo there to be in the affirmative. In the affirmative, nós dizemos então there is, que nós já vimos, e there are. In the negative, bem, é verbo to be. Então, para fazer negativo do verbo to be, basta acrescentar not. There is not. Plural, there are not. E lembrem que a contração do verbo to be, conforme nós já vimos em vídeos anteriores, existem aqui neste canal 2 vídeos a respeito do verbo to be. Um deles exclusivamente sobre a contração do verbo to be. Então, is not vai ficar isn't. Are not vai ficar aren't. Interrogative. Quando você quer fazer uma interrogative, interrogativo, uma pergunta, utilizando o verbo to be, o que você faz? Você inicia com o verbo to be. Is there, antes de singular, e are there, antes de plural. Simples assim. E agora, então, para praticarmos, para apresentarmos algumas frases que tenham exemplos, utilizando there is, there are, ou seja, o verbo there to be, vamos utilizar places in a city. Tá? Nós temos aqui, isto aqui, this is a park. Tá? Então, this is a park. O que é um park? Um local que tenha grama é um parque. Local que tenha grama e tenha árvores é um parque.
Tá? Então, por exemplo, aqui uma frase. There is a park in New York. Claro, tem mais, mas é só para dar um exemplo de frase no singular. There is a park in New York. Aqui nós temos uma square, não é um park. Qual é a diferença do park e da square? Bem, para ser uma square, você precisa ter, ou normalmente ela tem, aqui, uma water fountain, tá? Benches, então tem os banquinhos, tem estátua, tem um chafariz ou fonte de água. É como se quando você vai para uma cidadezinha pequena e tem aquela pracinha em frente à igreja. Na pracinha tem um busto de alguém, tem uma estátua, lá tem banquinhos para as pessoas, tem um coreto para música e assim por diante. Isso é uma square, tá? É diferente. Já um parque só precisa de um gramado. Já serviu para ser um parque. Com algumas árvores lá, pronto, é um parque. Agora, para ser uma square, já não vai ser suficiente. Então, um exemplo aqui. There is a square in my city. Tá? Parque é fácil de encontrar em tudo quanto é lugar. Agora, square já é um pouquinho mais complicado, um pouco mais difícil. Bus stop. Tá? Então, bus stop é isso que vocês estão vendo aqui. Não confunda com a estação rodoviária. Tá? Isso aqui é uma parada de ônibus. Bus stop. Uma parada de ônibus. Então, there is a bus stop on this street. Existe uma parada de ônibus nesta rua. Tá? Ou, como nós falamos, né, tem uma parada de ônibus nesta rua. Agora, bus station. Então, a bus station é diferente de uma bus stop. Tá? Ônibus circular em cidade grande. Ele vai indo nas paradas pegar as pessoas. Bus station já é o que nós chamamos muitas vezes de rodoviária, terminal rodoviário, onde vários ônibus param. Às vezes é um só também, né? Mas se deslocando de uma cidade a outra. Tá? Então aqui nós temos bus station. Exemplo, there isn't a bus station in my city. Não tem uma estação de ônibus na minha cidade. Tá? Se fosse de trem, seria uma train station. Essa aqui é fácil, mas tem um H. Então, nessa palavra, lembrem. Apareceu palavra com H na frente, você tem que pronunciar aquele H. Existem só umas 5 exceções, tá? Como, por exemplo, honest, honor, tá? Air, isso aí. Mas o normal das palavras que tem H é você pronunciar utilizando a garganta. Hotel, 1, 2, 3, 4. Então, there is a 4-star hotel in Los Angeles. 1, 2, 3, 4 star hotel in Los Angeles. Anne's Restaurant. Então, isso aqui é um restaurant. Tá? Então, there is a small restaurant on the corner of this street. There is, existe, tem um small restaurant, um pequeno restaurante. On the corner, na esquina of this street. Na esquina desta rua aqui. Pharmacy, com PH. Tá? No Brasil, antigamente, se escrevia com PH. Hoje, vocês já sabem que é só com um F. Né? Então, pharmacy. Agora, vamos ver na interrogativa. Lembra? É o verbo there to be. Então, para fazer perguntas, começamos com o verbo to be. Is there a pharmacy near here? Existe. Tem uma farmácia near here? Perto daqui? Yes, there is. Agora aqui nós temos um bar. Então, bar é português, inglês, bar. Em outras línguas também deve ser só bar. Is there a bar open now? Is there? Existe. Tem um bar aberto agora? Is there a bar open now? No, there isn't. Não temos. Nos Estados Unidos, dependendo do estado, tá? Você tem horários diferentes para bar ficar aberto ou fechado. Tá? Em alguns lugares os bares fecham às 2 horas da manhã, outros lugares pode ficar aberto a noite toda, vai depender do estado onde você for. Aqui nós temos um café.
Sim, café. Você fala café porque café não é inglês, na palavra não é inglesa. Então você tem essa pronúncia, tá? Às vezes não colocam o acento lá, tá? Fica só o café. Is there a café near here? Existe um café near here, aqui perto. Nem coloquei o E aqui em cima do E. Tá? Então, is there a café near here? Yes, there is. É uma possibilidade. Sim, tem, sim, sim, existe. No, there isn't. Não, não há. Não, não existe. Não, não tem. Airport. Tá? É um porto. Que tipo de porto? Porto aéreo. Tá? Então, airport. Aeroporto. How many airports are there in São Paulo? Então, é muito comum para você utilizar o verbo there to be, tá? Para perguntar quantas coisas existem. Então, how many airports are there? Quantos aeroportos há em São Paulo? Quantos aeroportos existem? Quantos aeroportos tem em São Paulo? There are 2 airports em São Paulo. É que o de Campinas não, o Viracopos está em Campinas, então já não conta. Lake, aqui essa parte de água, vocês podem ver que isso aqui é um lake, é um lago. Então, is there a lake in your city? Lago já é comum ter em tudo quanto é lugar, né? Então, você pode dizer, yes, there is. No, there isn't. Não, não há. Você pode usar também lake para lago de praças, tá? Aquele lago que colocam o lago do chafariz e assim por diante, que também é um lake. Mountains. Então a question aqui é: Are there any mountains in Rio de Janeiro? Are there? Existem? Tem alguma montanha no Rio de Janeiro? Vejam bem, em português eu estou falando tem alguma montanha. Tá? Em inglês vai ficar mountains, é plural. Então, antes de plural, nós vamos are there. Tem as mountains, as montanhas, morros também são mountains, tá? Colinas também são mountains. Então, are there any mountains in Rio de Janeiro? Yes, there are. Sim, há no plural. Tá? River. Isso aqui no meio é um river, tá? Um rio. Is there a river in your city? Existe, tem a river in your city. Normalmente as cidades são construídas, nascem próximo a rios, né? Então, yes, there is. Ainda é possível também, né? No, there isn't. Imagina uma cidade no meio do deserto lá que não tenha nenhum. E agora, por último, uma perguntinha para vocês. How many triangles are there in the picture? Quantos triângulos are there existem nesta figura aqui? 9, 11, 13 or 15? Bem, vou ajudar vocês a contar aqui então, tá? Nós temos o seguinte. Vamos só mudar aqui a cor da caneta. Então temos 1. Tá? Agora, aqui você pode ver também que nós temos outro. Tá? Então é 2. Nós temos ainda, se você puder ver, tá aqui, ó. 3. E temos outro que está aqui, que é 4. Tá, então vamos guardar esses 4 aí, esses 4, e vamos contar os outros, tá? Então 4. Agora nós temos aqui. Então, vamos marcar lá. Nós já contamos 4. E tem que somar ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plus 4 equals 13. Tá? Então significa que there are 13 triangles in the picture. Existe tá? 13 triângulos nesta figura.
E daí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar seu like, comente abaixo dizendo o que você achou e se inscreva no canal para mais vídeos como este.